Olá! O desmonte do Estado brasileiro vai da lei de teto de gastos à destruição de órgãos públicos nas mais diferentes áreas. A nossa reportagem mostra como a falta de fiscalização ambiental promovida pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, coloca em risco a vida da população que vive em regiões onde há barragens. Na entrevista central, o cientista político Rogério Dutra fala sobre as implicações políticas da decisão do Superior Tribunal de Justiça em manter o afastamento de Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está começando. Central do Brasil. A fada da confiança é um conceito econômico criado para ironizar a crença dos neoliberais de que, com a redução do Estado, o mercado é capaz de estabilizar crises com investimentos privados. No embarque imediato, o editor da newsletter Ponto, Miguel Stedley, analisa o comportamento da equipe econômica de Bolsonaro. Embarque imediato. Todos nós conhecemos a história de Pinóquio, o boneco de madeira que queria ser criança e por isso procurava uma fada mágica que pudesse realizar o seu sonho. Assim como Pinóquio, o pequeno Paulo Guedes também sonha com resultados mágicos que possam salvar a economia brasileira. Guedes acredita que se a gente retirar o Estado totalmente da economia, a fada do mercado vai trazer trilhões já na próxima semana. Parece brincadeira, mas é real. Nessa semana, os dados do PIB mostraram que o Brasil entrou em recessão técnica, ou seja, nós estamos caindo na produção, na geração de empregos, no consumo. Nós tivemos quedas na indústria, no comércio, no consumo das famílias, o que significa que a iniciativa privada sozinha não é capaz de recuperar o desenvolvimento do país pós-pandemia. Para isso, seria central o papel do Estado no orçamento de 2021. Porém, o orçamento anunciado por Guedes é o contrário. Não tem Pró-Brasil, não tem Renda Brasil, não tem auxílio emergencial. Ao contrário, é um orçamento todo pensado para respeitar o teto de gastos, controlando totalmente os investimentos sociais do país. Com isso, Guedes imagina que o mercado se sensibilize e venha socorrê-lo, quando na verdade o mercado internacional já tem levado seus dólares para outros mercados mais seguros do que o brasileiro. E colocar a economia nacional nas mãos de um homem que com essa idade acredita em fadas vai nos levar para o maior colapso econômico e social da nossa história no próximo ano. Vamos para a parada cultural com uma dica de leitura que permite acessar de forma poética o que é ser mulher e lutar contra o machismo. A dica é da professora Silvia Azevedo, da Paraíba. Parada cultural. É um livro de poesia feministas, né? Que é da Angélica de Freitas, que tem como título O Útero é do tamanho de um punho. Eu trouxe aqui para vocês, são poesias, né? Falando sobre o que é ser mulher, né? Como a sociedade vê a mulher, quais são as lutas, de maneira poética. Então eu achei bastante oportuno, né? Esse momento também que a gente está passando, uma dica para que vocês tenham acesso. Sigam ela também nas redes sociais, a Angélica de Freitas, tá? Apesar de uma desaceleração nos números de infectados por coronavírus, o Brasil está chegando aos 4 milhões de casos em 6 meses. Esta semana, a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, alertou o Brasil de que não é hora de reduzir as medidas de contenção do vírus. Isolamento, distanciamento social, uso de máscaras, testagens e higienização não podem parar. Vamos para os trilhos do Brasil com Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Na conta geral, o Brasil tem registrado uma queda no número de casos e mortes por Covid-19, de acordo com a média móvel registrada pelo Consórcio dos Veículos de Imprensa, com dados das secretarias estaduais. De acordo com o levantamento, nesta semana houve uma queda de 10%. 16 estados confirmaram esta tendência de redução. Acontece que estes dados, embora muito bons, não podem garantir a retomada normal das atividades.
Em alguns estados que acionaram a flexibilização desordenada ou precoce, o número de casos voltou a apresentar tendência de alta. É o caso do Amazonas, Rio de Janeiro, Amapá, Rondônia e Tocantins. O médico Felipe Proenço explica que uma das razões que justifica esta disparidade entre as regiões foi a falta de coordenação, sobretudo do governo federal, na condução da crise do coronavírus. Quando você compara com os outros países, no início se havia uma expectativa de que as medidas de isolamento social iam conseguir surtir um maior efeito. O problema é que, desde o início, não houve adesão do governo federal a essas medidas, pelo menos de uma forma concisa e de uma forma coordenada. Então, o primeiro elemento é que depois que começou a aceleração no Brasil, de fato foi uma aceleração descontrolada. Apesar do número alto e de uma estabilização no topo, alguns estados e municípios avançam de forma acelerada o processo de reabertura. Comércio, parques, praias e atividades de serviços voltaram à normalidade, desconsiderando a chance da pandemia retomar a velocidade de 5 meses atrás. É o que pode acontecer nos estados, como Amazonas e Rio de Janeiro, que estão inclinados para uma tendência de alta, como aponta o médico Felipe Proenço. Pelas dimensões do Brasil e por essa não adesão boa ao isolamento, o que a gente vê é que sempre tem certos bolsões de lugares que têm capacidade novamente de alimentar novos casos da doença. O desmonte dos órgãos públicos ambientais e a grave falta de fiscalização estão refletindo no aumento de riscos para a vida da população que vive em regiões onde há barragens. Um levantamento da Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico mostrou que no ano de 2019 houve um aumento de quase 130% da quantidade de barragens consideradas críticas. Camila Piacese traz as informações. Nacional. 88 barragens a mais entraram na lista e correm o risco de desmoronarem. São 168 no total, e as mais perigosas ficam em Minas Gerais. Por isso, Thomas Nedson vive angustiado. Ele é um dos atingidos pela barragem de Brumadinho. Hoje, é morador da colônia de Santa Isabel, em Betim, localizada em Minas Gerais. Após o crime cometido pela Vale do Rio Doce, ele contou que vive com medo de passar novamente o trauma de ver a sua casa e a sua cidade afundando na lama. Hoje passamos o medo de acontecer de novos rompimentos e matar mais pessoas, contaminar mais rios, o meio ambiente destruído pela insegurança. É claro, não existe nenhum cuidado com o futuro. Sabemos que essas empresas não têm um compromisso com o povo e temos que ser solidários com aqueles que estão inseguros. O medo não é à toa. O mesmo estudo mostrou que a maior parte das barragens da lista são de empresas privadas e a maioria não realizou inspeção de segurança ou manutenção mínima. Para a coordenadora nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, Tiena Mazo, o Brasil conta com uma legislação muito frágil. E o fato de boa parte do processo de fiscalização estar a cargo das próprias empresas é o que permite também essa fraude. A gente sabe que um dos principais aspectos de Brumadinho é a fraude do próprio relatório. Então nós temos novos riscos. Na quarta-feira foi aprovado no Senado Federal o projeto de lei que reforça a efetividade da Política Nacional de Segurança e Barragens. O PL segue para a sanção presidencial. A esperança agora é que a legislação revigore e dê mais segurança para os moradores da região. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão de afastar do cargo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por suspeitas de desvio de dinheiro da saúde. Jonatas Campos conversou sobre o emaranhado político que envolve o caso com o cientista político Rogério Dutra. Entrevista Central. Hoje, nossa entrevista central conversa com o cientista político e professor de Direito da Universidade Federal Fluminense, Rogério Dutra. Vamos falar sobre a crise política no Rio de Janeiro. Professor, agradecemos sua participação. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi afastado do cargo por uma decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves e essa decisão foi referendada pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Professor, qual a sua avaliação? Olha, Jonatas,
nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, uma politização do judiciário, que eu chamo de lavajatismo, né? Aquilo que tinha acontecido pontualmente em Curitiba, na perseguição política ao ex-presidente Lula, se transformou num modo de operação usual de outros setores do Poder Judiciário. Essa decisão monocrática que afastou o governador Wilson Witzel, por mais indícios que existam eventualmente de que ele tenha cometido ilícitos, ela não poderia ter se dado por várias razões. Uma delas, por exemplo, é o fato de que o afastamento se deu sem ouvir a defesa do governador, né? E também uma decisão monocrática não pode afastar um governador democraticamente eleito, tá? Então essa decisão é muito grave e, embora tenha havido o referendo da maioria qualificada do STJ, não deixou de aparecerem as críticas a essa atitude, não é? Então alguns ministros foram muito claros em dizer, não se pode afastar um político eleito monocraticamente. Professor, agora o senhor falou que alguns ministros criticaram, mas a decisão do colegiado foi quase unânime. Como é que um ministro discorda, mas acaba votando com o afastamento? Existe a possibilidade, numa decisão colegiada, de que alguns ministros eles possam colocar divergências. Mas o que a gente assistiu, na verdade, foi uma grande concertação política, de alguma forma orquestrada em uníssono ali, com a influência, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro abriu aí a corrida para a indicação para a vaga no STF e os ministros ali se sentem aptos a concorrer para essa vaga e, obviamente, essa decisão que afasta um inimigo político central do presidente da República coloca alguns desses ministros aí como possíveis e indicados pelo presidente para o Supremo Tribunal Federal. Então, acredito que essa decisão ela é marcadamente política, ao arrepio do direito, ao arrepio do processo penal e da Constituição, porque existem interesses políticos ali muito grandes transitando em torno dela. Mesmo com toda essa controvérsia no judiciário, o governador do Rio de Janeiro sofre acusações gravíssimas de envolvimento em corrupção nos hospitais de campanha. O senhor pode nos explicar, pode nos detalhar um pouco como é essa acusação contra ele na Justiça? Essa operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal chama tris in idem porque esse tipo de esquema supostamente aconteceu já com o governador Sérgio Cabral e com o governador Pezão. Seria a terceira vez que estaria acontecendo um conjunto de manobras para desviar o dinheiro da saúde através das organizações sociais encarregadas tanto da saúde quanto da educação. Tá? Isso envolvia, inclusive, a possibilidade da própria primeira-dama, que é advogada, a esposa do Wilson Witzel, de estar nesse esquema de desvio de dinheiro público. Uma coisa que chamou muito a atenção dos ministros no voto ontem foi o fato de que o governador Wilson Witzel modificou o seu regime de união com a sua mulher para a união total de bens um pouco antes desses contratos com essas OS serem realizados. Então, existem realmente fortes indícios de que o Wilson Witzel está envolvido nesse esquema aí, né, de desvio de dinheiro da saúde e da educação. Professor, o senhor falou de ambiente político e eu queria falar sobre o ambiente político legislativo, a Casa da Política, que é a Assembleia Legislativa. Como é que está o processo do governador de impeachment dentro da Casa Legislativa do Rio de Janeiro? O processo de impeachment, que agora está liberado pelo STF para continuar o seu andamento, fatalmente levará ao afastamento definitivo do governador Witzel do seu mandato. Eu acredito que esse processo de impeachment ele vai chegar a termo no sentido da condenação por crime de responsabilidade do governador Witzel. A Central do Brasil está terminando. No QR Code que aparece aí na sua tela, você encontra todos os nossos conteúdos. E também pode falar com a gente pelo WhatsApp. Anota aí, DDD 11 93081 3336. Até amanhã!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.